Bora dar início, então, a mais uma aula semanal aqui no Eu, Elisa Marcelino. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, que são os erros que estão impedindo a gente de usar a nossa energia sexual para estar manifestando a vida que a gente deseja com facilidade, alegria e glória! Adoramos, né, gente? Então, quem for chegando, me conte como é que tá o som, como é que tá a imagem, pra gente dar continuidade. E aqui eu vou me apresentando, né? Se você não me conhece, eu sou Elisa Marcelino, a criadora desse projeto de sexualidade, tantra e desenvolvimento pessoal. E, em específico, estamos num período onde a gente está ensinando vocês a como usar essa força sexual, esse poder criador, para colocar nos seus projetos e ver a sua vida florescer com muito mais facilidade, alegria e glória. Seja a sua vida financeira, o seu trabalho, os seus relacionamentos, porque tudo isso é um impacto direto da sua conexão com você. Que infelizmente, né, ou felizmente, muitas das nossas criações, quando elas estão desconectadas dessa força sexual, que é uma energia de prazer, criatividade, facilidade, abundância, a gente acaba se entrando em estados de sacrifício, escassez e desconexão. Então, hoje eu quero te ensinar a como identificar os principais erros que estão te impedindo a utilizar a sua energia sexual para manifestar aquilo que você deseja. E para isso eu quero trazer as principais situações que às vezes acontecem quando eu falo sobre esse tema e o que a gente pode fazer para estar liberando e atravessar esses erros e acessar a sua potência para facilitar a nossa vida. Lembrando também que hoje, às 7 horas da noite, aqui do Brasil, eu vou abrir as inscrições para o programa online de manifestadoras tântricas, o Rezo de Shakti. Então, não perca. Então, bora lá começar a falar sobre os erros, mas antes, por favor, me deem um feedback de como que está o som e de como está a imagem aqui, a internet, para a gente entrar no tema com muito mais facilidade. Vocês podem me dar um toque? Então, vamos deixar aqui o combinado que antes da gente finalizar essa live, eu quero dar um exercício para vocês, que é realmente para a gente já começar a entrar em um outro estado. Então, eu vou deixar aqui para vocês começarem a pensar junto com os erros, porque muitas vezes, né, quando a gente pensa na manifestação, e quando eu falo manifestação, é ter a clareza daquilo que a gente deseja, começar a soltar todas as distorções em torno dela, por exemplo, crenças limitantes, essa sensação de culpa, vergonha, ou esse excesso de julgamento, se eu sou capaz ou não, que trazem essas sensações ainda mais pesadas de medo, insegurança, raiva, ressentimento, tristeza profunda e que vão limitando assim a nossa força sexual e também as nossas ações. Porque é muito diferente como a gente toma a decisão e coloca em ação as coisas quando a gente tem medo que vai dar tudo errado, medo do julgamento ou a pressão de que precisa tentar uma única vez e acertar. Porque a pressão é muito grande dentro se a gente erra, se a gente falha. E uma outra é se permitir entrar nesse espaço onde eu tenho menos distorções, onde eu me sinto realmente capaz, onde eu sou amorosa, inclusive nos erros, porque eu sei que todos os nossos erros, principalmente de experiências passadas, vão estar ensinando lições extremamente importantes para a gente ser quem a gente é. E principalmente dar passos e decisões de encontro com a vida que a gente deseja. E por isso eu quero deixar você marinando, enquanto a gente vai trazendo essa live, até o final dessa live, a gente vai apontando os erros e daí eu vou contar para vocês, né, qual que seria a minha versão desse exercício. Tendo em vista isso, de como as nossas sensações vão impactar o nosso sexual e as nossas ações, eu posso te dar um exemplo claro. Se eu me sinto culpada com relação ao prazer, eu acho que é errado, é sujo, no nível inconsciente. Mesmo que a minha mente racional diga, não, mas é claro que eu gosto de ter orgasmos múltiplos, passar uma tarde inteira entrando nessas ondas orgásmicas e sendo feliz em êxtase, alegria e liberdade. Quem não gosta disso? Não sei, né? Pode aparecer que gente que queira, né? Não queira viver isso. Mas eu vou te dizer que pra mim, glória a Deus, né? Mas se em nível inconsciente eu acredito que o prazer é sujo, e eu acredito isso, né? Eu quero realizar isso, eu quero então ter orgasmos múltiplos, ou então, eu acredito que o dinheiro é sujo, mas eu quero ter um negócio milionário.
Como que eu me sinto aqui? Se o meu inconsciente rege 95% das minhas pensamentos, escolhas, decisões, que vão refletir nas minhas sensações e emoções. Eu posso acreditar que eu quero uma empresa milionária, mas aqui eu vou começar a questionar de que talvez, tá vendo? Os ricos são todos maus, mas eu queria ter essa conta financeira. Tá vendo? Se eu tiver muito dinheiro, todo mundo vai querer pedir para eu pagar as contas. Eu vou ser abusado, ou então eu vou correr perigo de vida, ou não sei, o que podem surgir várias das nossas crenças que vão estar refletindo no quê? Talvez em comportamentos de excesso de controle, de autossabotagem, porque vai despertar medo, vai despertar uma insegurança, vai despertar inclusive esses processos de procrastinação e autossabotagem que não vão permitir você ver as oportunidades, às vezes vocês vão perceber possíveis clientes, não sei. E aqui, ao invés de você estar com prazer fazendo aquilo que você deseja, está ofertando para o mundo, você faz isso a partir do medo. E eu vou te dizer, você não só se sabota nas suas ações, mas como também as suas inseguranças e ansiedades são super perceptíveis no campo inconsciente das pessoas, por exemplo, que seriam possíveis compradores. E isso é muito forte, porque a gente acha que a gente toma decisões a partir do nosso neocórtex, que é onde a gente tem consciência. Mas muitas vezes o que reverbera é o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente ele tem uma sensibilidade danada às percepções do ambiente. E isso é muito forte. Enfim, como que isso então impacta nas nossas ações? Só que tem uma série de variáveis. Não é só as nossas crenças do que eu acho que é o dinheiro, o que não é. É também as nossas experiências de vida que às vezes deram certo, que às vezes não deram tanto assim, e que fazem a gente sentir muita culpa e vergonha, como por exemplo, ter feito algum gasto enorme, não conseguiu pagar determinada dívida, precisou pedir dinheiro emprestado, e isso gerou uma dor tão grande. Ou então, por exemplo, teve o coração partido por alguém e acabou, talvez acreditando que não era suficiente para estar num relacionamento, ou que precisava abrir mão de si para estar num relacionamento, ou ainda acreditou num nível inconsciente de que o amor não está disponível. Isso podem ser uma série de experiências que vão impactando. E normalmente, essas experiências a gente quer apagar e deletar o mais rápido possível da nossa mente. Tô mentindo? Oi, Michele, tudo bem? Tô mentindo que às vezes a gente quer apagar tudo e abafar o máximo possível para a gente seguir em frente. Pois bem, muitas vezes quando a gente não lida com essas experiências, elas vão criando mais mecanismos no nosso inconsciente que vão moldando a forma como a gente percebe, sente e age e deseja. Então, basicamente, a gente sem perceber algumas experiências nossas vão meio que nublando e nos travando. E aqui eu vou te deixar o primeiro erro, que é o seguinte: aquilo que você não olha vai continuar te bloqueando. Então, aquilo que você não olhar do seu inconsciente e trazer para o consciente, você vai acreditar que é destino, que realmente o prazer não é pra gente, o amor não é pra gente, o dinheiro não é pra gente, precisa ser sempre muito difícil. Ou então que realizar determinada viagem é só para os outros e nunca para mim. E uma série de outras questões que vão nos travando mais ainda. Só que quando a gente começa a perceber as experiências do passado, mas de um outro lugar, é a grande virada de chave para você então colher o aprendizado e principalmente ser a pessoa que consegue realizar mesmo tendo experiências de dor, mesmo tendo experiências em que romperam seu coração de muita vergonha e de muita culpa. Então, eu gostaria, se você puder fazer esse exercício, vai te ajudar bastante, é listar, por exemplo, uma experiência que você viveu, talvez há 5, ano passado, esse ano já, acho que talvez seja extensão do ano passado, mas alguma experiência bem assim, fudidona que você viveu no ano passado, ou há 10 anos atrás, uma experiência que te impactou e você percebe que, de certa forma, mexeu muito com a forma como você viu os seus relacionamentos, ou a forma como você lida com o dinheiro, porque o nosso maior erro é querer apagar o passado sem integrar ele. E isso é uma questão de integração, inclusive, desse feminino, dessa energia que não é necessariamente gênero, mas uma parte da nossa psique, que a gente fala que seria o feminino
assim como a nossa parte masculina, que não diz respeito aos homens, ou deve ser e tem que ser, mas são forças psíquicas dentro da gente que vão estar falando sobre o sentir, assim como esse movimento de limpeza, finalização de ciclos, criação de algo novo, a intuição, a lógica, a ação, a criatividade, a beleza, o prazer, assim como o espaço de nutrição e sustentação da vida fora da gente. Só que enquanto a gente não começa a fazer essa varredura, não só na nossa psique, mas também dos nossos centros sexuais, é como se a gente sempre vai ter uma coisa engasgada e que a gente não consegue perceber. E como que isso reflete na nossa energia sexual? É só perceber que a forma como, por exemplo, você toca o seu corpo. A gente ama sentir prazer, mas a gente nunca tem tempo para se tocar direito. A gente busca sempre a mesma forma de alcançar o orgasmo. A gente se limita e não experimenta caminhos novos de sair do teto de 5 segundos de prazer. Ou então a gente nem faz noites ritualísticas de se permitir nutrir e viver essas ondas orgásmicas e ir experimentando quais são as intensidades. Ou a gente acredita que sempre depende de uma outra pessoa nos dar. Percebe? Então, como que a gente integra isso? A gente vai soltando esses bloqueios que vivem nesses 3 centros e que vão impactar totalmente o nosso sexual, assim como o nosso sexual vai impactar a forma como a gente sente e a forma como a gente está pensando, para a gente começar a trazer a transformação. Eu disse que eu ia falar só no final, mas acho que eu vou dar um exemplo para vocês para ser mais fácil. E, se possível, compartilhem para você entender. Por exemplo, em 2009, há quase 15 anos, assim, eu não vou fazer as contas porque vocês sabem que eu sou péssima. Em 2009, a Elisa de 2009 estava passando por uns momentos de maior dor, assim, rompimento do coração, né, de se sentir extremamente sozinha fora do país, trabalhando e com muitas inseguranças. Também tinha acabado de passar por, né, um coração partido de relacionamentos, um coração partido também de abuso, e estava vivendo um Natal, né? O primeiro Natal sozinha, e tinha acabado ainda por cima de descobrir o quê? Uma traição. A gente dá risada, porque assim, pensa num ano que assim, ano kármico dessa vida, vidas passadas. Então, querida Elisa de 2009, que teve um coração partido e que passou por momentos de solidão profunda, saiba e reconheça que a Elisa de 2025 aprendeu a transformar essa quantidade de merda em liberdade, em poder, e que hoje usa dessa força de transformação para ajudar milhares de pessoas no mundo inteiro, e que usa isso como um propósito de vida para atravessar. E principalmente hoje essa Elisa consegue se conectar com as pessoas, sabe exatamente onde que está se traindo em alguns aspectos e que se abre a se relacionar, a se conectar, sem permitir que essas dores do passado tão pesadas de culpa, vergonha, a bloqueiem de viver a vida. Qual é o aprendizado por detrás das experiências mais dolorosas da sua vida? E você percebe, diante da dor, infelizmente, não estou dizendo que isso é gostoso, que você precisa passar por isso, mas principalmente nessas experiências que muitas vezes, né, fizeram a gente acreditar que todos os homens são maus, que o dinheiro é ruim, ou que eu não sou capaz de administrar minha vida financeira, que o sexo e o orgasmo não é para mim, que relacionamentos são uma bosta, não está disponível o amor para Elisa, cancela de estudar e descriar, né? Tudo isso que te fez acreditar nisso, olha ao longo da sua jornada quais foram os aprendizados que te transformou na pessoa que você é hoje. E talvez você nem entenda aquilo que você passou, mas a grande chave é, porque isso foi uma grande virada na sua vida? Mesmo que aquele pé na bunda, mesmo que aquela traição tenha sido extremamente dolorosa, talvez ela tenha te ensinado algo profundo para sua alma hoje. Como, por exemplo, a Elisa aprendeu a confiar mais em si mesma e a parar de trair a si mesma, as suas vontades, abrir mão de si. Ou tentar ser uma pessoa diferente para ser amada e aceita, em busca de proteção, em busca de segurança. Mas que descobriu que era totalmente capaz de se sentir segura, presente, consigo. E que por isso agora constrói relações e relacionamentos onde eu sou inteira e que eu não busco alguém fora porque algo me falta. Você percebe que há uma mudança completa. E quando você começa, então, a não passar pano, né, com essa positividade tóxica, não doeu.
Não foi dolorido. Não, a gente não trabalhou isso em terapia. Não, não é isso, gente. Estou dizendo que você precisa começar a ajudar o seu corpo, o seu inconsciente a dar novos significados e sensações. Porque quando eu compreendo que a Elisa hoje, então, aprendeu, poxa, a se amar, isso traz um novo nível de sensação no seu corpo. Então, ao invés de, o primeiro erro, de anular essas experiências de dor, começa a se perguntar o que eu realmente aprendi ali que foi extremamente valioso para a pessoa que eu sou hoje. Mesmo num pé na bunda, mesmo frente a uma situação extremamente dolorosa. Não é negar que doeu, não é negar que isso desestruturou em diferentes partes, mas é aprender a entender como isso e o quanto que você cresceu ao longo do último ano, dos últimos 6 meses, da última semana ou da última década, 30 anos atrás, para ser a pessoa que você é hoje. Porque quando você entende que aquela versão passou por essas experiências, mas que te trouxeram até aqui, entenda e compreenda que por pior que seja a situação que você vive hoje, ou incrível, né, caso seja o seu caso, mas às vezes a gente está passando por momentos desafiadores, de incertezas e medos. Esse exato momento que você está vivendo agora, ela é fundamental para se tornar a pessoa que realiza as coisas que você deseja. Porque se não é essas dores, talvez você nunca teria se movido a mudar. Ou ter os aprendizados necessários para sustentar. Até mesmo, por exemplo, uma desorganização, um erro financeiro. Ou então, tipo, uma compra pela carência. Pela dor, pela baixa autoestima, que faz estourar o cartão. Vai te ensinar exatamente a se organizar e entender que isso se constrói dentro. E que é essencial para essa pessoa que é muito boa administrando, organizada, não só com o trabalho, com as finanças, mas que sabe que todo o poder está dentro. Então a versão que você é hoje está no ponto de virada para a versão que você vai ser. E enquanto você anular as suas diferentes versões, você nunca vai entender que toda jornada é um processo de aprendizagem e esse é o momento da mudança. Entenda, esse é o primeiro erro. Pare de anular ou tentar esquecer o que você viveu no passado e comece a entender que eles foram essenciais para você ativar poderes que estão no inconsciente, mas que agora você vai trazer para o consciente para serem grandes aliados e aceleradores da sua jornada. E quanto mais você vai entendendo o que isso te trouxe de positivo, e aqui eu não estou falando para anular a parte dolorida, estou falando que você desenvolveu habilidades extremamente importantes para ter sobrevivido e ter chegado até aqui. Mas que agora você não precisa mais repetir a dor, mas sim ativar o poder de quem você se tornou. E isso é extremamente poderoso. E percebe que quando você faz isso, até o teu corpo relaxa, até o teu corpo se abre muito, muito mais. Pegou aí o exercício? Depois me contem qual versão sua foi fundamental para ser a pessoa que você é hoje. E daí você já começa a pensar. Então, estou no momento da virada. Então, por mais que eu não entenda, por mais que eu não faça a mínima ideia qual é o aprendizado que eu estou vivendo hoje, eu sei que ele vai ser essencial para a versão da Elisa que já está com tudo aquilo que deseja em mãos, vivendo exatamente aquilo que deseja. Faz sentido? Esperamos que sim. Um outro ponto, me contem, gente, por favor. Esse é um dos exercícios que vocês vão aprender, inclusive, sabe aonde? No Rezo de Shakti, meu programa de manifestadoras tântricas, que vai abrir agora às 7 horas da noite, né, lá no grupo VIP. Mas voltando, então qual seria o segundo erro? Toda vez que a gente fala sobre, então, manifestação com a energia sexual, todo mundo pensa em masturbação. Maravilhoso, meus amigos. Mas vamos trazer um pouquinho mais para o corpo essa experiência. Você pode, sim, de todas as formas, utilizar o autotoque para manifestar. Você pode usar o sexo, sim, para manifestar. Mas também porque tudo que envolve a nossa energia sexual está criando algo. O sexo, por si só, você pode, sim, se você estiver ovulando no período fértil, você pode, sim, manifestar um bebê. E também, energeticamente, você pode fazer práticas para manifestar projetos em comum com seus parceiros. Assim como também no autotoque. Só que muitas vezes há uma grande distorção sobre como fazer isso. E esse é um dos maiores erros, porque todo mundo pensa, então, que eu vou pensar aquilo que eu quero, pensar lindo, maravilhoso, e bater uma, ou se tocar, e alcançar um orgasmo, e magicamente tudo vai acontecer. Olha, em partes,
E isso não está errado. Por quê? Mas eu vou mostrar um erro para vocês. Quem aqui está animado? Quem hoje vai querer fazer um autotoque? Quem vai querer ter orgasmos múltiplos? Né? Mas aqui eu quero te trazer uma consciência que talvez seja a grande virada de chave. A forma como a gente se toca, muitas vezes, fala sobre como a gente se permite merecer. E também, muitas vezes, fala sobre a nossa ansiedade e o nosso controle, assim como uma falta de confiança no nosso próprio corpo e se render. Por exemplo, quando eu vou me tocar, eu posso ir direto ao ponto e ficar ansiosa, me contraindo inteira para alcançar o mais rápido possível. Você percebe que por mais que a gente sinta o prazer, esse prazer ele vai chegar talvez em 5 segundos. Ou ainda, a nossa mente super ansiosa não vai conseguir focar ou na sensação do estímulo, ou então naquilo que a gente deseja. Então a gente parece que a conexão está até baixa, ou um ou outro. E o que eu quero dizer aqui para vocês é que muitas vezes a forma como a gente também está se tocando está falando sobre essa ansiedade de alcançar o resultado, e isso vai totalmente, um bloqueio das nossas manifestações, porque isso fala que a gente talvez tenha excesso de controle e a gente não confia no próprio corpo e na própria capacidade de se render. Essa necessidade, então, essa pressão, a gente para de respirar e abrir o nosso corpo para essa energia fluir. Então eu vou trazer aqui um conceito do Tantra que é, muitas vezes, esses orgasmos que têm pouca duração, e não que eles sejam errados, eles são maravilhosos, eles são muito mais por uma forma de reprodução. Então, esse orgasmo, uma ejaculação, né, ele tem o potencial de gerar uma vida humana. Você tem o potencial de gestar uma vida humana. Mas quando a gente está falando sobre cocriação, o ideal é que a gente aprenda, sabe o quê? A elevar essa força sexual para que cada célula do nosso corpo se abra, se torne energia vital, então liberando esses bloqueios que estão na memória celular, essa culpa, essa vergonha, esse não posso, essa falta de movimento à vida. E comece a usar essa força sexual para nos nutrir. Então, primeiro transformar em vitalidade e, posteriormente, à medida em que vai subindo mais e mais, ativar todo o nosso campo eletromagnético, onde a nossa intenção ela se torna muito mais magnética para receber com menos barreira. Por quê? Porque então quando a gente vai aprendendo a abrir essa força da vida, a gente vai recuperando maior então pela liberação hormonal, pelo sistema nervoso e pela ativação do campo energético. Porque aqui a gente gosta da ciência, a gente gosta de uma neurociência, mas a gente também gosta de uma pegada espiritual. A gente vai ativando o nosso campo eletromagnético para facilitar e magnetizar aquilo que a gente deseja. Então, pensa só, para essa subida da energia, a gente precisa ativar o nosso campo. E isso pode ser feito sim, através do sexo e autotoque, só que não de uma forma tão tradicional, né? Como, por exemplo, o sexo que é batistaca e que vai acabar em menos de 5 minutos e que talvez você nem tenha aproveitado seu corpo, nem se abriu por inteiro e basicamente você nem conseguiu se conectar com o próprio corpo, com as próprias sensações ou com a outra pessoa. Dificilmente, quando a gente está nessa porrada, a gente consegue abrir e expandir o prazer. E daí sim, quando a gente começa a aprender a expandir o prazer, é muito mais fácil ter essas ondas orgásmicas. O que a gente poderia estar dizendo para vocês que seria então o processo que eu não gosto tanto de usar a palavra de ativação da Kundalini, mas sim seria, só que de uma forma muito mais amorosa e não tão agressiva para o nosso corpo e sistema nervoso. Mas seria expandir, abrir esse corpo a ser um canal, onde a gente vai criando, inclusive, novos caminhos neurais. Então, novas formas de pensar, sentir e agir de um outro estado, porque a gente começa a liberar muito ocitocina, dopamina, e a gente vai saindo muito mais nutrida. A gente abre esse campo para a intuição, para a clareza, e se torna muito mais fácil a execução. E daí sim, vale a pena, porque se a gente então tem clareza daquilo que a gente quer, a gente já sabe quais são as sensações no nosso corpo, de como é que é viver isso. Se a gente já sabe então como seria tá colocando em ação, mas ativando agora, nesse corpo, nessa sensação, então quando a gente começa a usar essa força sexual, seja no autotoque, seja no sexo com os nossos parceiros, parceiras, parceiros, onde a gente vai ativando e expandindo, assim como em práticas de alquimia sexual, onde a gente só respira, movimenta e vocaliza, a gente vai começando a ensinar o nosso corpo como é já viver essa realidade e a gente expande o nosso campo.
E é muito interessante, porque hoje em dia tem vários vídeos onde fala sobre o nosso campo eletromagnético, em ressonância à Terra também, ao eletromagnetismo, mas também tem como que o nosso campo se transforma, por exemplo, quando a gente está sentindo muito medo, muita ansiedade e culpa, o quanto ele fica muito mais retraído, eu acho que essa é a palavra. E assim como quando a gente começa, então, a conectar com essa força do coração. E eu te digo, quando você começa a unir essa força sexual, que muitas vezes na nossa sociedade está carregada de culpa, vergonha, medo, insegurança, raiva, dor, assim como conceitos de realização, dinheiro, finanças e trabalho, que tem tudo a ver com o nosso chakra sexual, quando a gente começa a soltar esses bloqueios e alinhar com essa força emocional, o nosso campo eletromagnético fica muito mais forte. E é aqui que a gente começa a trabalhar com o campo das infinitas possibilidades. O que Joe Dispenza fala que é o espaço zero, assim como outras pessoas, né? Outra galera da física quântica, mas no mundo tântrico a gente pode dizer para vocês que o nosso espaço zero se encontra exatamente no centro da nossa pelvis, no nosso útero. E se você não tiver útero físico, não tem problema, porque você tem um útero energético. Então a gente deixa aqui para vocês. Então quando a gente pensa, o segundo erro é que para e pensa. Se a forma como eu estou me tocando para alcançar o resultado é também uma expressão e uma extensão de vários erros que eu estou cometendo, talvez, na minha vida. Por exemplo, essa ansiedade de, então, realizar determinado sonho, ao invés de se permitir dar os passos necessários, sim, mas com leveza, felicidade, prazer ao longo da jornada. Porque essa ansiedade não permite que você perceba, por exemplo, as oportunidades, tenha muito medo do futuro de não conseguir, então às vezes não quer contar nada para ninguém, ou então, né, acaba ficando muito suscetível aos comentários alheios. Então, olha só, se a sua ansiedade está te travando, inclusive travando no quesito sexual, o que acontece quando você começa então a ajudar o seu corpo e a sua força sexual a sair dessa ansiedade e abrir esse canal para expansão? E isso reflete na forma como você vai para o sexo, a forma como você se toca, a forma como você alcança o orgasmo. Né? Essa sensação de que como eu não alcancei, tem algo de errado. Nossa, eu não fui, não me entreguei por inteiro. O que isso te diz sobre o controle e a dificuldade de soltar? Assim como realizar. A gente deixa aqui para vocês essa ideia. Então, comece a modificar a forma como você se toca. E às vezes, a princípio, parece que a gente não está alcançando o orgasmo. Mas você pensa o seguinte, a gente está mudando o caminho de expansão dessa força sexual. Então, ao invés da pressa, a ansiedade, começa a tocar o seu corpo de uma forma diferente, mais leve, estimulando os níveis de sensação, sem ficar bloqueando somente a sua genital, mas tocando o teu corpo inteiro, respirando e expandindo. É como se fosse um treino. E que na hora que seu corpo se sente seguro, ele vai aprendendo a construir a energia orgásmica e abrindo os canais para que ele flua pelo seu corpo. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que acelera demais tanto o autotoque quanto o sexo e as manifestações são as práticas de alquimia sexual. Deixa eu ver aqui. Quais são as outras? Seleção. Ah, tá. Tá fazendo sentido, galera? Por favor, me contem. Eu vou falar só mais 2 erros pra gente não ficar 2 horas, que nem eu tenho feito nas lives, né, que a Elisa se empolga, pra gente, né, conseguir passar aqui a mensagem pra vocês. Vocês estão conseguindo entender, então, o que a Elisa está querendo dizer? Se o primeiro é a gente passar pano para as experiências do passado e não começa a entender que essas experiências são essenciais e pontos de virada pra gente ser a atual, o segundo erro é que a gente acha que fazendo tudo igual vai alcançar o mesmo resultado. Tá difícil descondicionar esse corpo? Então aqui eu já vou te soltar essa, Tereza. Começa a soltar essa palavra difícil, porque a gente chama a dificuldade para a nossa vida, porque tudo aquilo que a gente fala, o nosso inconsciente não discerne e ele toma como real. E a gente vai repetindo uma e outra vez. Eu sei que a gente é treinado a usar essa palavra, né? E o quanto que é desafiador substituir. E às vezes eu também falo, viu? Estamos aprendendo a trocar e às vezes é óbvio, né, que a gente pode falhar, né, porque é humano,
mas às vezes começar a mudar as palavras que a gente usa ajuda bastante. Então pode ser desafiador, mas estamos aprendendo a descondicionar sim, porque a gente é merecedora, né, amiga? Então, o terceiro é que muitas vezes, e assim, eu vou te falar que meu lado libriano, porque assim, às vezes eu me questiono, da onde que veio a profundidade, Senhor? Da onde que veio a profundidade? Mas assim, sim, somos profundos, sábios e também bastante engraçados, autênticas e livres, né? Mas, por mim, se você me falasse há 10 anos atrás sobre manifestação, eu ia falar aquela clássica música, tudo que eu quero eu tenho, tudo que eu quero vem pra mim. Não sei se é assim que fala, mas achei a trend maravilhosa no Instagram há uns anos atrás. Me corrijam se a trend tá errada que eu tô falando, tá bom? Que é a minha cara dessas bolas fora. Mas a gente cancela também, porque eu posso ser assertiva e não mais ficar errando, né? Mas voltando, né? Deixa eu focar. Muitas vezes a gente pensa muito que para realizar algo, manifestar algo, a gente só precisa ficar no campo mental. E a gente sente assim, a gente pode ficar um pouquinho alienado no sentido de que, porque as pessoas falam, então que você precisa vibrar alto. Você não pode mais ficar pensando na merda, nas experiências de dor do passado, você não pode mais ouvir então aquele pensamento assim, que cria todos os cenários possíveis e inimagináveis do porquê que vai dar errado. Eu não sei vocês, mas é algo que eu policio com bastante frequência, né? De que, meu Deus, principalmente quando a gente está muito inseguro, está dando passos a realizar algo novo, tem uma parte que a gente sente medo e eu acho que é muito natural e humano. E muitas vezes a gente acredita que é errado sentir, então, a vergonha, a culpa. Às vezes a gente tem medo de errar. Às vezes bate inseguranças, né, que a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Mas logo as pessoas falam, não, você precisa fazer 1000 afirmações, tem que pensar positivo e se manter sempre focado, alinhado naquela visualização que você colocou. Olha, de certa forma, eu acredito que esse é um erro, mas de certa forma, errado não está. A gente precisa sim manter a nossa vibração alta. Sim, a gente precisa manter, de certa forma, o foco nessa visualização, porque querendo ou não, a gente está dando passos em direção a... Só que o que eu acho às vezes errado é que a gente quer anular a sensação no corpo e focar somente naquilo que é positivo. E a gente não percebe que existem várias coisinhas que também estão roubando o nosso foco. Essa culpa, essa vergonha, e a gente acha que é só a afirmação e não aquilo que a gente está colocando muitas vezes para dentro do corpo. A gente não percebe que muitas vezes alguns hábitos da nossa vida estão fazendo o nosso campo vibracional baixar, inclusive engatilhar o nosso corpo a viver estados de medo e ansiedade. E eu vou te explicar. Tudo aquilo que a gente vê, percebe, penetra os nossos sentidos. Não é só a nossa vagina, galera. A penetração não é só da vagina, não. É louca. Não é tão louca assim. Mas aquilo que a gente vê penetra os nossos olhos, aquilo que a gente ouve penetra os nossos ouvidos e cria informação no nosso inconsciente mesmo que você não esteja prestando atenção e gera sensações no nosso corpo. Então, muitas coisas, às vezes a gente acha que é só pensar positivo sem ativar a sensação ou tentar anular a sensação de culpa, de raiva, de vergonha e insegurança. E muitas vezes a gente não percebe o quê? Que muitos dos estímulos que a gente está recebendo no dia a dia está fazendo a gente ficar muito preso, então, nessa sensação de medo. Não estou falando aqui para vocês ficarem alienadas das notícias, então não ficar por dentro das notícias mundiais, tipo, está uma pandemia e você está andando no meio da rua livremente, sem máscara. Não estou falando isso, né, galera? Não vamos também levar para o pé da letra. Mas, por exemplo, se você precisa manter a sua frequência alta, não é anulando a sensação, mas também acolhendo ela. Mas você precisa estar perceptível àquilo que você está colocando dentro do seu corpo e está, querendo ou não, reforçando crenças antigas, está fazendo você, então, baixar a sua vibração. Não só baixando a sua vibração, mas, às vezes, criando mais sensações de dor e roubando, então, aquela força e vitalidade na execução. Por exemplo, eu comentei, acho que na live passada, inclusive um hábito que eu tinha e que hoje não quer dizer que eu tirei totalmente o hábito de assistir isso, mas que eu diminui drasticamente quando eu tomei consciência do como que eu ficava dias depois numa sensação de medo e insegurança que sim, era sobre a Elisa, mas também haviam amplificado por aquilo que eu estava assistindo.
Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas talvez a Elisa, numa vida passada, deve ter sido detetive, CSI, a louca. Isso daí é brincadeira, tá, gente? Mas, em um tempo atrás, principalmente na época da faculdade, eu gostava muito de séries de detetive, de investigação, de assassinato e afins. Então, às vezes, quando chegava o final de semana, eu ia passar, então, né, o final de semana na República, né, onde eu morava. E às vezes não tinha ninguém, então não tinha nada para fazer, eu tinha que estudar. E daí eu entrava em algumas ondas de maratonar séries. E naquele período eu não compreendi, então, o quanto que isso estava impactando o meu corpo e as sensações. Então, às vezes eu passava um dia inteiro ou uma noite inteira assistindo, por exemplo, CSI. E querendo ou não, tem imagens muito fortes de violência, de assassinato, de abuso, né, em diferentes níveis. Então, essas cenas, mesmo que racionalmente eu entenda que não tenha nada a ver com a realidade, é como se os meus sentidos estão criando sensações no meu corpo como se eu tivesse inserido. Então, eu começava a sentir muito mais medo e insegurança. Percebe? E é uma baixa muito grande na minha energia. E depois eu demorava dias para conseguir voltar ao normal. Entende isso? Da mesma forma que os estímulos sensoriais, eles podem mudar totalmente aquilo que você está vibrando, né? Por exemplo, ouvir músicas, o tipo de música que aumenta a tua frequência, ou que então é o filme, por exemplo, da sua vida, da vida dos sonhos, onde os sons, eles estão criando sensações que te geram o filme da sua vida, do que você já está vivendo, o que torna real para o seu inconsciente. Da mesma forma, aquilo que você permite penetrar os seus sentidos moldam uma realidade. E isso tem tudo a ver por conta do seu sistema nervoso, e a base do seu sistema nervoso, se vocês não sabem, não é só o seu cérebro, mas também a sua pelvis e o seu centro sexual, porque eles vão reagir totalmente. Percebe aí quais são os estímulos que vocês estão recebendo no dia a dia, que não é só filmes, mas também conversas de pessoas que só reclamam, né, que só estão falando constantemente mal de outras pessoas, ou então, né, tipo, um padrão, que você percebe no corpo como que você está se sentindo perto dessas pessoas. E começa também a colocar limites, porque enquanto você não proteger o seu campo, é como se você está construindo a energia para manifestar algo, mas você às vezes acaba sendo rompido por essas distorções, seja da televisão, seja de um filme, ou seja até mesmo de uma conversa mais alienada de uma pessoa. Né? Por exemplo, uma pessoa que só sabe reclamar, uma pessoa que, assim, dentre vários temas, uma coisa é óbvio, né? Uma conversa entre amigos, onde ela conta uma experiência que está gerando dor e que ela precisa compartilhar. Isso, a irmandade é essencial, sim. No entanto, contudo, todavia, observa os padrões onde as pessoas julgam demais, criticam demais, só vivem em base da reclamação e não tomam ações. Como é que você se sente perto dessas pessoas? Como que às vezes você está com muita energia e de repente ela vai lá para o saco? E como muitas vezes quando você convive com essas pessoas, você acaba meio que sem perceber reclamando também. E eu vou te falar, isso acontece direto. Às vezes eu vejo, né, por exemplo, alguma amiga, né, a gente vê até uma mudança no padrão energético e na fala da pessoa. Às vezes uma pessoa super otimista e que consome, então, às vezes muita coisa de violência, ou então só tem conversa sobre isso, o campo é como se consome. Não estou dizendo que não é mais para ter amigos, não é mais para assistir séries, porque às vezes eu assisto sim, eu gosto desse tipo de investigação, eu gosto um pouquinho da adrenalina, confesso, mas eu observo para inclusive colocar limites até onde que eu estou disposta a perder a minha energia. E fico muito presente nas minhas sensações, porque se isso que está adentrando os meus olhos, os meus ouvidos estão moldando o meu inconsciente, porque ele não discerne o real do irreal. Então eu quero criar estímulos mais positivos e diminuir essa quantidade do que reforça o não. Então seja de conversas de pessoas que, né, sempre estão julgando e criticando os outros, que às vezes a gente se sente criticado e julgado, né, que gosta muito de apontar os defeitos, e às vezes a gente não se sente bem, mas a gente continua nutrindo, e às vezes a gente não consegue falar não, isso eu não estou gostando, que é importante. E também as coisas que a gente consome no nosso dia a dia. Por exemplo, assim que a gente acorda, já pegar o celular logo na mão e ficar rodando o Instagram. Isso você sente depois no corpo o quanto que isso baixa a sua energia.
Nossa, Elisa, mas então não pode fazer? Você tem um livre-arbítrio. Mas o que eu estou dizendo é que, por exemplo, um dos momentos em que o seu inconsciente está mais sensível e perceptivo a criar, você poderia estar utilizando para usar esses 5 minutos para estar integrando a sua manifestação, a sonhar um pouco, né, e se alinhar. Como que seria o dia que você acordasse já vivendo aquilo que você deseja? E ao contrário disso, você às vezes está usando essa força que vai rodar todo o seu dia no seu inconsciente a se comparar às vezes com aquela moça que parece que tem a vida perfeita, mas que a gente não faz a mínima ideia se tem ou não. Mas que ali nas redes parece que sim. Ou então o próprio processo de liberação de dopamina que o Instagram faz, né? De satisfação, à medida em que a gente vai vendo essas imagens, faz com que a gente libere muita dopamina com pouco execução no corpo, o que leva a uma alta dosagem, assim como uma queda muito grande, que traz uma sensação também de perda de vitalidade e muito parecido com vazio emocional e às vezes até mesmo depressão, uma tristezinha. E isso é muito forte, porque é uma questão hormonal. E querendo ou não, a gente vicia o nosso cérebro a usar como válvula de escape o celular. E usando telas excessivamente, o que diminui muito o seu foco, a sua atenção, a sua execução, mas principalmente molda muito a sua realidade, dependendo daquilo que você consome, principalmente. Faz sentido para vocês? Porque aqui, ó, foi porrada. Mas é muito interessante, presta atenção nos seus hábitos e o quanto que eles estão roubando a sua energia e se esses hábitos, eles estão ressoantes com a pessoa que vive o sonho. Porque eu vou te falar, a Elisa do eu do futuro cada vez menos consome, por exemplo, né? Cada vez menos tem tempo pra gente reclamona. Ou então o meu mantra que eu já uso agora, né? Já faz anos. Assim, meus amigos e amigas, as minhas amigas já conhecem, que é se meu ouvido não é pinico. Se você quer conversar uma vez, a gente aceita, mas se você vive nesse loop mental só de reclamação, meu ouvido não é pinico. Eu não estou disponível para isso. Quando você quiser transformar, temos uma série de terapias, vou te indicar todo mundo, mas eu não estou mais disponível a ser só depósito de reclamação alheia. A minha energia é muito sagrada para eu ficar aí, ó, só baixando. É óbvio que conversas, integração é excelente, mas também eu tenho a capacidade de começar a mudar as coisas, né? Acho que eu, pelo menos, não gosto de pessoas que reclamam com muita frequência, que só reclamam, mas também não têm clareza de mudança na vida. Porque isso é um vício. E o vício da reclamação vai distorcendo a forma como a gente enxerga a vida. Então a gente só vê problema. E quanto mais problema a gente fica vendo, menos solução. Ao invés então de gastar nossa energia em focar na solução das coisas e perceber as oportunidades, a gente só chama a dificuldade, só chama o problema. Ao invés de fluidez. Faz a gente perder muita energia e ficar mais fechado, muito mais medo, com muito mais insegurança e só enxergando o problema nas coisas. Ao invés do que a gente precisa é se a nossa versão futura, como que ela sai desses problemas e a atual situação que a gente se encontra agora. Você pode ter certeza que ela vai focar muito mais em soluções. Então, para mim, é algo muito importante, é com quem que eu convivo. E aqui eu não estou dizendo para vocês abrir mão de família, abrir mão de amigos, mas também colocar limites energéticos e também limites de fala mesmo, do que vocês estão disponíveis e aquilo que não. De que talvez tá muito excessivas reclamações. E quando você não percebe que é o seu entorno, observe também as reclamações que você passa o dia inteiro pensando. De só identificar os medos, só identificar os problemas, aquilo que está errado, o julga e a crítica constante com relação às pessoas. Se as pessoas pudessem ver aquilo que passa na nossa mente, você sentiria vergonha ou se sentiria muito feliz com quem você é? E eu vou te falar, por muito tempo na minha vida eu sentiria muita vergonha se alguém pudesse perceber as coisas que passavam aqui. Hoje em dia a gente vai trabalhando julgamento, às vezes a gente julga assim, não vou dizer que é perfeito, mas assim, a quantidade de coisas que a gente vai colocando problema e que vai gerando um monte de sensação, tá mais bloqueando aquilo que a gente quer criar. E, acima de tudo, isso também comunica, porque a nossa energia chega antes do que as nossas falas, os nossos olhares e as nossas reações. Isso também interfere e muito na forma como a gente se relaciona com as pessoas.
muitos dos desequilíbrios nas nossas relações de relacionamento, assim como sexuais, de amizades ou até mesmo na nossa relação com a nossa família, também está aí. Observa as coisas que estão passando na sua mente, não querendo ser a positiva tóxica, né, de que vou ignorar os meus problemas, né, e só pensar positivo, mas também começar a observar o que está penetrando e está distorcendo a sua percepção da realidade. E olhar o que você realmente quer perante isso. Se a reclamação, ela pode ser uma excelente aliada a partir do momento em que você pergunta o que eu não quero mais na minha vida e começa a identificar aquilo que você quer sim no lugar. E isso se torna uma grande virada. Se eu percebo, então, que excesso de tela me rouba o meu foco, faz eu perder muita energia. Se o excesso, então, de violência, de série CSI, faz com que eu sinta muito medo, isso está alinhado com a versão que precisa nascer para viver aquilo que você deseja? Vou te dizer, não está aqui. Então, o que ela faz no lugar? Talvez, sim, ela pegue coisas mais suaves ou diminua a quantidade. E também começa a perceber com que tipo de situações, que tipos de conversas você quer de fato na sua vida. Porque tá tudo bem, às vezes, a gente expor os nossos problemas, conversar sobre eles com pessoas que, né, realmente vão ajudar a transformar isso. Mas o problema está no padrão da reclamação constante e que a gente não quer, às vezes, uma solução. E esse é o grande problema. Pessoas que só querem depósito para reclamar, que acaba puxando muito da energia. E se às vezes não é o outro, fique atento para ver se não é você. Porque isso também, o que a gente pensa, sente, a gente também age e isso molda a nossa realidade. Tá bom? O que mais aqui? Então, aprendam daquilo que vocês estão disponíveis e aquilo que não. Eu acho que é isso. Então eu quero saber, antes da gente finalizar aqui essa aula ao vivo, o que seriam essas experiências do passado, esses erros, essas experiências de dor que muitas vezes, né, foram essenciais para a gente criar e ser a pessoa que a gente é no presente. Então eu vou deixar aqui o exercício, caso vocês não queiram contar, mas eu super sugiro, né, que vocês façam esse exercício que nem eu recomendei bem no começo dessa aula, que era: olha para essas versões suas, principalmente que viveram coisas bastante dolorosas, e ao invés de a gente passar pano, ou então tentar esquecer e fingir que elas não existiram, começa a olhar com muito carinho para esses momentos, porque provavelmente foi onde foi semeada a grande mudança. Sabe aquela fala, acho que ditado popular, que assim, do fundo do poço não tem como piorar? Então, pega essas experiências que foram realmente o fundo do poço e começa a agradecer essa versão e colher os aprendizados dela. Então, querida Elisa de 2009, que passou um Natal sozinha, que foi traída e que se sentiu extremamente mal. Muito obrigado, porque a Elisa de 2025 vive essa realidade aqui agora. Você me ensinou a valorizar, a parar de trair a si mesma, e que o verdadeiro significado da solidão, porque muitas vezes a gente pode estar cheio de gente à nossa volta, o que foi em 2009, e ao mesmo tempo se sentir extremamente sozinha. E por um outro lado, a Elisa de 2025 tem menos pessoas do que em 2009, mas ao mesmo tempo se sente muito mais conectada, nutrida e feliz. Qual é o aprendizado de cada experiência? Agradece essa versão que te trouxe até aqui. E daí você vai entender que exatamente esse momento em que você se encontra é essencial para a mudança da realidade que você deseja. Porque elas são construídas e elas ganham muito mais velocidade quando a gente limpa esses bloqueios, essas distorções que desconectam da gente e da nossa verdade. E sim, todo mundo vai falar, mas eu estou extremamente conectada comigo mesma e com a minha verdade. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu vejo, quanto mais eu me conheço, eu percebo que a gente sempre está entrando num processo cíclico para soltar a quantidade de condicionamento que a gente recebeu do que deveria ser, ou até mesmo de processos muito inconscientes, ações que a gente toma, ou os medos que a gente tem com medo de perder, inclusive o relacionamento, ou então inconscientemente de ferir algo ou alguém que a gente ama,
ou até mesmo pelos medos que a gente tem de ser invejado, de ser comparado, de ser julgado. Isso vai moldando de uma forma muito inconsciente as nossas ações e até mesmo a forma como a gente percebe a si mesmo. Então, muitas vezes a gente acredita que está super conectado, mas muitas vezes essa conexão com a nossa verdade, ela está distorcida pela quantidade de condicionamento e experiências que a gente viveu. Então, quanto mais a gente solta essa camada de dor, solta essa camada de culpa, de escassez, de crenças limitantes, mais a gente vai descobrindo quem realmente estava por detrás. E por incrível que pareça, tem uma frase que eu amo muito, que é da Sadi Hurtado, que ela fala que por detrás dessa camada grossa, que são os nossos mecanismos de defesa, que é cheio de dor, às vezes de anestesia, de tristeza, você vai descobrir que havia por detrás desses mecanismos, havia por detrás um ser humano capaz, extremamente capaz, cheio de prazer, cheio de vida, vibrante e cheio de amor e que transborda. Mas que essa camadinha aqui, que distorce a percepção que a gente vê o mundo, faz com que a gente sempre diga um grande não, que a gente não é capaz e não consegue perceber as soluções, assim como as oportunidades. E isso é incrível. O que mais que eu ia falar? Então não deixem de fazer esse exercício do querido 2009 ou 2019, 2020, né? Momentos em que foram extremamente dolorosos e começam a perceber o que eles te ensinaram para chegar até aqui, que é essencial e principalmente que você gosta muito, que é uma habilidade que talvez antes existia um antes e depois da sua versão. Um antes e depois, por exemplo, da sua versão, que talvez não tinha essa força de dizer não, de bater na mesa e falar assim, eu não quero isso! De falar assim, não, é isso que eu quero e eu vou realizar. Para mim, isso é super importante, porque quando a gente começa a ver esses momentos de virada, e que muitas vezes, né, não é tão gostoso assim, porque pode ser esses momentos em que a gente senta no chão do banheiro e chora que nem criança, que a gente fala, eu não estou mais disponível para isso, eu preciso mudar, e que às vezes a gente pensa que é apenas o fundo do poço, mas normalmente é o momento em que você vai começar a desenvolver uma habilidade muito grande para essa versão atual. E da mesma forma que no passado, essa aqui agora é o momento ideal para você ser o momento da virada para a versão que você vai ser. E isso é essencial. Vou deixar aqui o convite para vocês, mais uma vez, né, que agora, às 7 horas da noite, lá no grupo VIP do Rezo de Shakti, a gente vai abrir as inscrições para o nosso programa online de manifestadoras tântricas, o Rezo de Shakti, que é um programa maravilhoso, onde ao longo de 7 encontros ao vivo, né, a gente vai estar liberando os bloqueios que impedem a gente de acessar esse poder criador, tanto no nível mental, emocional, sexual, físico e energético, para a gente começar a manifestar a nossa vida, colocar as nossas realizações com muito mais facilidade e fluidez. E para isso, a gente vai ativar, sim, através de práticas de alquimia sexual, assim como de reprogramação do inconsciente, com tanto práticas, então, desses encontros, para a gente, práticas alquímicas, que nem a gente estava falando, né, no começo dessa aula, assim como esses exercícios de reprogramação para você acelerar essa transformação. Hoje, em específico, vai ter alguns bônus muito especiais para as primeiras inscritas e um deles é o detox uterino, que seria, né, uma série de rituais para você estar soltando os contratos de lealdade, contratos de pobreza, experiências dolorosas que estão guardadas no seu centro sexual, né, e que estão impedindo você a fluir com a abundância. E também hoje a gente vai fazer, hoje não, né, você vai receber, se inscrevendo hoje, entre os 10 primeiros, você vai estar recebendo a ativação dos chakras, né, com abundância em cada um dos seus centros energéticos para abrir essa fluidez. Tem vários outros bônus mega especiais, como peças e receberás, que são 21 dias de ativações de códigos, onde você só precisa sentar sua bunda ou deitar em algum canto, né, para colocar o foninho de ouvido ou o headphone, aquilo que você quiser, e deixar ir ali tocando as ativações para você, o seu inconsciente trabalhar ao seu favor. E essas ativações nada mais são de que para liberar os bloqueios de escassez, né, do não merecimento e ativando o poder pessoal, a abundância, a fluidez, a facilidade desde o nível inconsciente. E dá um bom acelera para a nossa jornada. Eu acho que de uma forma geral é isso. E lembrando que então essa abertura vocês vão receber R$700 de desconto
E vocês podem estar parcelando em até 12 vezes. Mas a gente só vai abrir as inscrições hoje lá no grupo VIP, então é onde vocês vão ter acesso a esses bônus das primeiras inscritas. E amanhã a gente vai abrir para as pessoas, mas daí já não vai estar disponíveis os bônus especiais, tá bom? Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula ao vivo, dos principais erros que estão nos impedindo de manifestar com a energia sexual. E pensem bem esses exercícios para a gente começar a transformar. E recapitulando, então, o primeiro exercício era sobre esses momentos em que a gente acha que é o fundo do poço e dá novos significados a ele. Ao invés de tentar esquecer, comece a entender qual foi o seu momento de virada para você ser quem você é hoje. O segundo exercício é: para de ser miserável muquirana com você quando o quesito é prazer e sexo e começa a usar essa força sexual da forma como você merece. E talvez aqui uma pergunta para te ajudar é: se você estivesse fazendo amor, você se tocaria somente daquele jeito para dar uma esvaziada ou você se curtiria muito mais? E isso pode ser uma alavancagem. Por quê? Porque você precisa entrar num outro flow para começar a manifestar com prazer. E, inclusive, utilizar essas técnicas para amplificar durante a sua intimidade, o que é sensacional. Inclusive, tem muitos projetos que a gente faz, né? Projetos não, né? Calma aí, vamos ressignificar. Tem muitos rituais no Tantra onde a gente utiliza, por exemplo, né, os casais. Não é que a gente utiliza os casais, mas os casais utilizam com as suas intenções a realmente ativar os sentidos, as experiências dessa manifestação. Então, clareza e sentindo no corpo qual é a sensação de viver aquilo que eles desejam criar juntos e vão para o sexo. Mas não é o sexo batistaca, é o sexo onde a gente vai elevando a nossa energia sexual, movimentando e colocando as sensações. Porque eu vou te falar, pode ser extremamente excitante fantasiar com o futuro que a gente deseja manifestar. E nada melhor do que utilizar essa força sexual. É óbvio que você não precisa somente do sexo e esse você pode começar hoje com as práticas de alquimia sexual. Enfim, o que mais que eu tinha falado sobre? Preste atenção nas sensações do seu corpo e principalmente na positividade tóxica, assim como as coisas que estão penetrando os seus ouvidos, seus olhos, a sua boca, a sua pele, né? Tudo isso que está distorcendo a sua percepção da realidade, criando sensações que estão muito mais roubando a sua energia do que direcionando aquilo que você deseja. E aqui eu vou deixar também um plus a mais como uma forma de dar aquela viradinha de chave em direção para o seu acerto. Aquilo que você deseja criar, o que te inspira no dia a dia e te mantém alinhado. Seja uma música, seja um filme, seja um documentário, seja um livro, seja uma conversa com determinada pessoa que talvez já tenha feito aquela viagem que você deseja ou o curso que você tanto anseia. Como que você pode ancorar isso no seu dia a dia e estimular os seus sentidos a viver isso? E começar a eliminar pouco a pouco esses hábitos, esses estímulos que fazem você literalmente ir contra a tudo aquilo que você deseja. Como eu falei anteriormente também, uma ótima forma é começar a se questionar se os hábitos que você tem hoje, eles estão em coerência com a pessoa que vai sustentar tudo isso. A vida que você deseja. E isso é extremamente importante. Acredito que é isso. De uma forma geral, é isso. Então, a gente vai abrir agora às 7 horas da noite as inscrições lá no grupo VIP. Então, é isso. Se vocês querem ingressar, recomendo que vocês ingressem ali no grupo VIP para estar tendo acesso ao link de abertura de inscrições do rezo de chat. Então, é isso, galera. Gratidão por vocês terem ficado essa última hora comigo. E que vocês tenham uma ótima semana e também a gente já deixa aqui os bem-vindos, bem-vindes ao rezo de chat. E a gente inicia o nosso programa no dia 6, tá bom? De fevereiro. Então é isso, gente. Gratidão, uma ótima noite para vocês. Beijão.